professores, tudo bom com vocês? Nós estamos no Setembro Amarelo e essa temática é por causa do alto índice de suicídio e depressão. Como isso é algo que está muito recorrente com professores, nós trouxemos hoje o terapeuta Rildo Moraes e a gente vai conversar mais sobre isso, entender por que está acontecendo, por que acontece com professores, saber o que é depressão, o que é ansiedade e entender melhor, tentar entender melhor e saber o que fazer se isso está acontecendo com você ou com alguém próximo de você também. Então, Rildo, tudo bom? Tudo bem, Ananda? Prazer estar aqui com vocês. A gente sabe, de acordo com os dados, está acontecendo muito caso de depressão em professores. Então, por que é o ambiente, é a profissão, o que leva, assim, eu imagino, né, o que leva o professor a ter mais essas crises? Bom, olha só, a depressão é uma ferramenta fantástica para gerar o suicídio. Então, obviamente, uma pessoa deprimida é uma pessoa com potencial de suicídio. É muito difícil detectar porque existem outros fatores que levam ao suicídio, mas grande parte vai ser a depressão. E a depressão é causada geralmente por algumas pressões que a pessoa vive. Pressões internas e pressões externas. Sabe um exemplo? Metas. As pessoas criam metas tão absurdas e não conseguem cumprir aquela meta. E competitividade? Por exemplo, em escola tem muito. Aí... A gente pode parecer que não, mas tipo, quem faz o mural mais bonito, quem tá com a turma com a melhor nota, e até os coordenadores, a gestão pressiona isso também, além das metas. Sua turma tem que aprender isso até o final do ano. Entendi. Olha só. Existem pressões internas que a pessoa cria na mente dela. Eu tenho que ser uma boa professora, eu tenho que ser uma excelente mãe, uma excelente esposa. O excelente é uma questão delicada. Agora existem pressões externas, ou seja, quando outras pessoas nos pressionam. O ambiente escolar, na minha percepção e nas experiências que eu tive, é um ambiente altamente competitivo. Né? É um ambiente que dá margem para muitos atritos entre os profissionais nos diversos escalões da escola. Às vezes são os diretores pressionando excessivamente, às vezes são os alunos, às vezes são os colegas de trabalho. O que eu tenho visto, Ananda, é que às vezes a pessoa trabalha porque ela gosta de fazer aquilo, que já é uma coisa maravilhosa. Só que ela não se dá conta de que quando ela começa a se comparar, ela vai cair numa armadilha. Comparação é uma armadilha horrível, porque sempre vai ter alguém melhor do que você e não tem como você evitar isso. Vai ter sempre uma professora mais bonita, com um carro melhor, com salário maior, sempre vai ter. Aí pronto. Aí a inveja, a competição vai estressar a pessoa. Tá? Esse é um dos fatores. Por exemplo, aqui desabafando com vocês, no meu primeiro emprego, assim, carteira assinada, saí, sempre soube que queria ser professora, está dentro de mim desde pequena. Fui trabalhar numa creche e eu percebi que não era isso. Que a faculdade mostrou uma coisa, mas a realidade era outra. Um ambiente muito competitivo, eu tinha monitoras que eram mais velhas do que eu, não gostavam de mim, não me respeitavam porque achavam que ela era muito nova, então eu não tive nem chance de trabalhar. Então eu tava lá pelas crianças, sorria, mas ia pra casa me tremendo, chorando, e não sabia o porquê, mas só de estar no ambiente já me doía. E eu pensei, meu Deus, será que eu quero ser professora mesmo? Será que é tão ruim assim? Olha que saí e melhorei. Olha que interessante. Eu fui convidado a trabalhar numa empresa, porque a empresa dizia o seguinte: nós temos... as pessoas aqui estão altamente nervosas, estão brigando, estão tendo relações muito complicadas e, obviamente, isso repercute nos resultados da empresa. Eu fui nessa empresa. Quando eu comecei a avaliar a empresa, no segundo dia já ficou claro para mim quem que era o problema. No caso daquela empresa, era o dono da empresa. Ele era o cara que causava todos os problemas. Você vê a gestão. A gestão, porque... Ele sobra lá embaixo, mas o problema é em cima. Ele tinha problemas pessoais que levava para a empresa, descontava nos funcionários, nos gerentes, os gerentes descontavam nos outros funcionários, então virava uma bola de neve. Oh, como eu queria que meus ex-chefes vissem esse vídeo agora. É muito comum isso, que a direção não tem, às vezes, a sensibilidade para atuar com os outros professores. Né? Às vezes está pressionando demais, está criando uma competição desnecessária. Gente, a ideia é sempre trabalhar em grupo.
mas às vezes a própria direção quebra isso. Tá? É lógico, não estou dizendo que toda a depressão de professor é causada pelos... Isso também aconteceu comigo. Eu posso falar desabafo. Gente, essa é a parte, tá atrás da câmera. Gente, eu já trabalhei num lugar também que a proprietária da empresa era um segmento totalmente diferente, mas ela fazia questão que os funcionários falassem mal um do outro. Ela gostava que todo mundo fosse na sala dela. Por exemplo, eu falava da Nanda, a Nanda falava de outra pessoa. Ela achava que tava sabendo o que tava acontecendo. Isso, ela gostava que todo mundo falava e acabava que sobrecarregava na gente, porque a gente também se sentia oprimido no lugar, ficava sem saber como agir, porque não é certo, não é ético, né, no ambiente de trabalho, o seu chefe pedir pra você falar mal dos seus companheiros de serviço pra ele sem motivo, só pra fazer fofoca. Daí você percebe o seguinte, o quanto muitas empresas são doentes, muitas escolas são doentes. Então quando a pessoa fala, mas tem muitos professores doentes, o meio é tóxico. Então assim, e isso vem de alunos às vezes perturbados, de pais perturbados. Família que cobra, família que sem estrutura. Né? Aí você já está trabalhando com crianças perturbadas, crianças pressionadas, crianças cheias de dramas. Então vai exigir mais de você, exige mais. Só que o corpo de professores também está doente. Então você não tem apoio de outro professor exatamente. Você não se sente bem numa aula, e ai de você se você comentar isso com alguém, porque isso pode ser usado contra você. Então veja, o ambiente vai ficando tóxico, E é natural que dentro de um ambiente tóxico as pessoas fiquem doentes. Aí a pessoa sai. Aí o alto índice de professores que dão atestado médico. Por quê? Porque o ambiente está tóxico. Então veja, um diretor de escola tem que medir isso. Ora, se muitos professores estão dando atestados, tem alguma coisa errada. E o que pode ser feito? Bom, por exemplo, é muito incomum isso, mas uma escola na Asa Norte, aqui em Brasília, me convidou para fazer um trabalho com os professores. Então, durante 3 meses fui fazer um trabalho. Trabalho em que sentido? Autovalorização. A pessoa não se valoriza. Qualquer crítica destrói a pessoa. A pessoa não se respeita. Ninguém respeita a pessoa. Então, trabalhar a autoestima, trabalhar o autorrespeito e a autovalorização. Tem professores que eles se acham tão ruim porque fica se comparando com os outros. Fulano faz isso, eu não dou conta de fazer isso. E ele esquece que tudo é uma construção. O ser humano é um ser em construção. Nós podemos e devemos melhorar. Mas observe uma coisa, Nanda. Por mais que se faça trabalhos numa escola, com os professores, em grupos, se a própria pessoa não aprender a desenvolver algo que a defenda, né, uma defesa psicológica, se ela não aprender que o que as pessoas falam é opinião, não é verdade. Tudo que as pessoas falam a seu respeito é opinião. Inclusive o que você fala do outro é só opinião. De dentro pra fora primeiro. Agora, por que uma opinião destrói uma pessoa? Porque se você diz para uma fulana, fulana, você é feia, ela se destrói. Porque ela acha que ela é feia. O drama é porque você falou algo que ela acha que é uma verdade. Ela se acha feia. Agora, quando a pessoa está em paz, está em bem, e você faz algum comentário, já me fizeram comentários tão absurdos, e eu tenho a seguinte ideia dentro da minha cabeça. Eu tenho um conceito a meu respeito. Quando alguém fala algo que eu acho bobagem, eu falo, faz sentido. Já quebra ali também. Faz sentido. Eu vou pensar nisso, faz sentido. Mas as pessoas ficam desesperadas para revidar. Né? A técnica que eu uso, que é uma técnica chinesa de defesa psicológica, ele me ensinou muito isso. Não bata de frente. Mas as pessoas têm que bater de frente. Outra coisa que eu vejo, Ananda, o desespero das pessoas em ter razão sempre. Sempre tem que ter razão, sempre tem que ter razão. Sempre quer mandar no outro, sempre quer ser melhor do que o outro. Veja, não existe excesso de autoestima. Sabe? Não existe excesso. A pessoa tem muita autoestima. Não tem muita autoestima. O que existe são máscaras. Quanto mais a pessoa fala de si mesma, quanto mais ela quer se mostrar que é melhor, significa que ela tem um sério problema de autoestima. Porque quem está bem não pisa em ninguém. Não precisa humilhar ninguém. Agora, a pessoa não está bem. Aí começa a humilhar. Agora veja, um professor não está bem e começa a brigar. Se não houverem uma estratégia para lidar com isso, vai contaminar todo mundo. Mas no geral as escolas não têm estratégias. Nessa escola que eu fui, se montou um parâmetro para medir isso.
Ó, quando fulano começar a perturbar, vamos chegar todo mundo nele. Ele tá com algum problema. Estratégias, né? Pra lidar. Pra evitar a toxicidade do ambiente. E o que você indica, por exemplo, lógico que é agora também, é só um conselho, tá se sentindo mal, tá com pensamento suicida, o ambiente, o que ela faz pra pessoa? Eu sei que a maioria são professoras, são mulheres, e já temos aquela carga de ser mãe, ser mulher, ser esposa, dona de casa, tem que dar conta de tudo. Eu acho que já temos um peso, além da escola, normalmente é o peso que a sociedade nos traz, e a gente recebeu esse peso. Qual que é a primeira coisa, tipo assim, tá, não tô legal? A primeira coisa é a seguinte: as pessoas levam a sério demais a vida. Dizem, com justa razão, que ninguém vai sair vivo dessa. Então assim, seja mais leve. Se você está oprimida, você vai perceber o seguinte: parte da opressão, que é a parte que você pode trabalhar, é você mesmo se cobrando. É você mesmo não se aceitando. Ananda, em 2000 eu tentei suicídio. Eu tomava remédio de tarja preta e eu tive uma ideia brilhante. Tomar todo o remédio de uma vez só. Porque eu ia dormir e teoricamente eu ia dormir e ia sair dessa por uma melhor. Fácil. Né? Mal sabia eu que no geral você não faz isso, né? Você vai passar a noite toda se estribuchando, passando mal. Mas comigo aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu vomitei todos os remédios. Todos os remédios. Então eu levantei. Quando eu fui no banheiro lavar a boca, eu olhei pro espelho. E aconteceu uma coisa. Eu me vi criança. E eu pensei, não era este o sonho daquela criança. Isso é traição, Hildo. Você está traindo aquela criança. Então, eu fiz um pacto comigo. Eu fiz um pacto comigo. E eu sugiro que você que está me ouvindo, faça um pacto com você. Porque eu olhei no espelho e eu falei para mim mesmo, nunca mais, Hildo. E diante de todas as dificuldades que eu estava vivendo, eu falei para mim, eu estou do seu lado, Hildo. E se ninguém puder te ajudar, eu vou te ajudar. Desde aquele dia, eu toco a minha vida. Se alguém vier me ajudar, ótimo. Se ninguém vier me ajudar, eu me ajudo. Porque eu falei uma outra coisa ainda. Eu falei, eu aposto 100% das minhas fichas em você. E se ninguém apostar em você, não tem problema, eu aposto em você. Então esse foi o pacto que eu fiz. E até hoje eu sou fiel a esse pacto. Até hoje, quando as coisas estão complicadas, eu quero ajuda, eu penso, bom, primeiro você se ajuda. Depois você vai atrás. Depois você vai. Se vier alguém, primeiro você. E você é terapeuta, você atende, porque aqui nós somos de Brasília, né? Então atende aqui em Brasília. Sim. Mas você faz atendimento online, porque eu acho que vai chegar gente do Brasil inteiro, até do mundo, a assistir isso. E eu acho que todo mundo precisa de uma coisa, se reconhecer, se não tá conseguindo sozinha, daquele apoio pra saber que você também consegue sozinha. Como é que... Então, olha só, eu tenho sim feito um trabalho virtual pelo WhatsApp, inclusive vídeos no WhatsApp, né? A pessoa conversa. E semana passada apareceu a primeira cliente da Europa, achei muito legal. Na verdade, já atendo pessoas de Goiás e de São Paulo, tá? Pelo WhatsApp. No geral, o primeiro contato ele é totalmente gratuito, que é só pra gente se conhecer, pra ver se dá pra realizar um trabalho. Mas o que eu faço, Ananda? O que eu faço é o seguinte, eu não vou curar ninguém, eu sei que não existe isso. A cura vem de dentro. Porque veja, a pessoa pode fazer mudanças, mas transformações é de dentro para fora. Você pode mudar a cor do seu cabelo, é uma mudança. Mas transformação é o que vem de dentro. Eu ajudo a pessoa a descobrir onde exatamente está o problema. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, eu tenho problema X. Quando a gente começa a conversar, descobre que não é esse o problema. Por exemplo, eu tive um caso muito curioso de uma professora que falava assim, Hildo, eu sou muito tímida, eu passei no concurso, eu vou começar a dar aula, mas eu sou muito tímida. Então, teoricamente, o problema era a timidez. Ela fala, eu sou tímida e não tenho oratória. Pessoal, duas coisas que eu trabalho, porque eu também sou professor de oratória, então vai ser fácil. Já estava na 7ª sessão e não resolvia o problema da mulher. Eu já estava indignado, pensei, cara, eu vou parar e vou falar para ela, olha, você vai ter que procurar outro profissional, porque eu não posso receber seu dinheiro e não dar retorno. Porém, na 7ª sessão,
numa pequena conversa que nós desviamos o assunto, o problema dela não era esse. Ela tinha um problema de abuso sexual. E ela foi abusada e a pessoa falou pra ela, não fala pra ninguém. Isso na infância. Na infância. Não abra a boca. Até hoje ela não consegue abrir a boca. Entende? Então, o que parecia ser um problema era outro. São construções em cima de construções, coisas que ela traz, e hoje parece ser uma timidez. Isso é verdade. Agora, sem a ajuda de um profissional, é difícil descobrir isso. Sim. Tá? Então, sim. Se você tiver interesse em conhecer meu trabalho, faz um contato comigo. A gente vai deixar aqui o Instagram. Certo. O seu Instagram aqui na descrição do vídeo, vocês podem procurar também. Isso. E lembrando que nós somos, na Vale Camp, nós somos curso de capacitação, porque a gente capacita o professor, mas a gente também precisa que o professor esteja bem para se capacitar. Mas isso é uma coisa fantástica de vocês. Vocês estão olhando mais além do profissional. E, gente, seja qual for a sua profissão, antes de tudo você é um ser humano. E se o lado humano não está resolvido, aí, Ananda, é aquele caso que eu estava contando com você de uma diretora. Uma famosa diretora de uma famosa escola em Brasília, ganhando uma fortuna, altamente deprimida. E o pior, ela não podia nem dizer que estava deprimida, porque as pessoas diziam, nossa, com um salário desse, você falando que está deprimida, como se o salário resolvesse a crise pessoal que ela tinha com o pai dela, já falecido. Então assim, não adianta, podia duplicar o salário dela. Gente, a questão não é quanto você ganha, a questão é, você está em paz com você? Se você está em paz com você, você vai se virar com o seu salário atual. E se você está em paz, você poderá conseguir uns salários melhores, porque a pessoa em paz, ela sofre de uma forma mais saudável. Agora, a pessoa ganha muito e nem está em paz consigo, não resolve, não é verdade? Então, muito obrigada. Obrigada a vocês que estão assistindo, se propuseram a conhecer, entender melhor sobre isso. E tá disposto a melhorar também, que a gente sempre tem algo para melhorar. E se conhecer melhor também. Claro. Então, muito obrigada. Espero que você volte aqui agora com assuntos melhores. Assuntos mais alegres, porque a gente pode aprender mais coisas em terapia, né? Não é só depressão, não é só ansiedade. Temos coisas boas. Potencial. Quanta gente com potencial incrível e não sabe que tem. Vamos trabalhar tudo isso. Isso é fantástico. Há uma grandiosidade imensa do ser humano e merece ser despertado. Então é isso, gente. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e no Instagram do Rio, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Dá um joinha e a gente se vê em breve. Ok. Tchau. Tchau, tchau.